Eu sou o Vinícius, tenho 19 anos e eu vim do Rio Grande do Sul. Eu fui uma criança que não deixava meus pais muito felizes nas épocas comemorativas, mas acabou sendo por um bom motivo. Toda vez que tinha um Natal ou um aniversário, qualquer coisa que eu ganhava de presente, que fosse um brinquedo, tipo um carrinho de controle remoto ou qualquer coisa que tivesse uma mísera luzinha, a primeira pergunta que vinha na minha cabeça era como aquilo funcionava. Então, a minha curiosidade era tão grande de saber o que tinha dentro daquele invólucro de plástico, que eu sempre desmontava aquele brinquedo e encontrava alguma plaquinha com componentes eletrônicos, motores e alguns LEDs. E, obviamente, eu não tinha capacidade de montar aquilo novamente. Então, eu pegava as peças que tinha, fazia alguma outra criação, que era muito menos legal do que o brinquedo original, mas o sentimento de ter saciado aquela curiosidade dentro de mim para saber o que tinha ali dentro era o suficiente para eu fazer isso de novo e fazer valer a pena. Então, toda essa curiosidade, convivência com os equipamentos eletrônicos e um pouco de influência da família me fez aplicar por um curso técnico de eletrônica na Fundação Liberato, lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma escola um pouco peculiar, porque ela tem um incentivo muito grande na pesquisa, e eu até sou um pouco suspeito de falar sobre isso, porque a minha mãe é professora de metodologia científica lá na escola. Mas, todo ano, a escola incentiva muito os alunos para fazer projetos de pesquisa. E, no meu último ano na escola, depois de ter passado pela Mostratec e ter vivido toda essa experiência de feiras científicas, eu estava decidido a aplicar toda a minha expertise em desenvolvimento de tecnologias em uma área que tivesse um grande impacto social. Então, eu me juntei com o meu orientador, o professor César Sauer, da Fundação, e nós começamos a estudar algumas áreas de impacto e a gente chegou na agricultura. Mas daí tu se pergunta se faz algum sentido tu juntar tecnologia com plantas e terras. Mas, na verdade, dentro dessa área tem uma sub-área muito grande, que é a agricultura de precisão. E ela consiste em tu aplicar diversos sensores eletrônicos na tua plantação para entender quais são os fatores que estão afetando a produtividade da tua planta, para que então tu possa controlá-los e ter a máxima eficiência da tua terra. No Brasil, a gente tem uma prática de plantação que é muito utilizada, que é a semeadura direta. E ela consiste em tu passar um trator na tua área de plantação que deposita a semente da planta. Só que o trator é uma máquina pesada, né? E ela gera uma compactação no solo. E, dependendo do nível dessa compactação, as raízes da planta não têm força suficiente para penetrar o solo e atingir as camadas que têm os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, esse é um parâmetro que afeta diretamente a produtividade da planta. E se o agricultor puder saber quais áreas do teu solo está compactado, ele pode tomar as ações necessárias para descompactá-lo e retomar a eficiência da produção. Então, o meu projeto resolvia justamente esse problema. Eu desenvolvi um sistema de mapeamento da compactação do solo, que é acoplado ao trator, e ele indica para o agricultor qual é o nível de compactação que tem na área que ele está semeando. E eu desenvolvi todo o hardware e software desse projeto, e com ele eu fui para a Mostratec. Na Mostratec eu sabia que eu estava concorrendo para o Instituto Weizmann, então, toda a época da feira, eu fiquei extremamente nervoso, um pouco como eu estou agora, e extremamente ansioso para a espera do resultado e da entrevista. E, finalmente, chegou o dia da premiação, e eu fiquei muito feliz em descobrir que eu fui o selecionado da Mostratec para participar do programa de verão do Instituto Weizmann. E, desde aquele momento até a viagem, que foram 6 meses, eu fiquei extremamente ansioso para ter a viagem, pesquisando sobre Israel, tentando descobrir o máximo possível até chegar lá. Então, esse que eu cheguei no meu primeiro dia no laboratório, e fiquei muito aliviado por encontrar equipamentos que eu estou acostumado a ver no meu dia a dia no curso de eletrônica, que são osciloscópios, multímetros, fontes de tensões. E eu fiquei muito feliz por causa disso, por estar trabalhando numa área que eu conhecia. Só que, conversando um pouco mais com o mentor, eu descobri que meu projeto era na área de eletroquímica, onde eu tenho conhecimento muito raso. Então, a minha primeira semana no Instituto Weizmann foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu estava muito empolgado por estar no melhor lugar do mundo para conhecer uma nova matéria, eu estava um pouco decepcionado por não ter o conhecimento para contribuir o máximo que eu pudesse para aquele projeto.
Então, eu comecei a conversar com meus colegas de projeto, que era um espanhol e uma americana, e descobri que eles também estavam se sentindo da mesma maneira. Então, a gente acabou se ajudando e se juntando para crescer juntos. E, falando um pouco do meu projeto, a gente fazia a utilização da máquina de ressonância paramagnética eletrônica, que isso é um equipamento que aplica uma frequência fixa e varia o campo magnético em uma amostra, que vai ter um momento que os elétrons do átomo vai inverter o sentido de rotação. Nisso, tu tem um pico de energia, os elétrons interagem com o núcleo do átomo, e tu acaba gerando gráficos como esse, que são as impressões digitais de uma molécula. Então, olhando para esse gráfico, a gente sabe o que tem dentro da molécula. E o nosso dia do laboratório era basicamente isso. A gente chegava, recebia uma nova amostra e analisava. E, durante o tempo, a gente ficou bem frustrado com isso. A gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Só que, em um momento, eu me dei conta que é aqui que eu tinha que aplicar a minha curiosidade que eu tinha desde criança, que é o que é a pesquisa básica. Tu está pesquisando uma coisa nova, tu não sabe qual é a função daquilo, mas tu está produzindo um conhecimento que, em algum momento, vai ser utilizado para, de repente, a cura do câncer. Ou, não sei, tu não sabe para o que vai ser utilizado isso aí. Mas tu está desenvolvendo um conhecimento novo, que essa é a pesquisa básica, que é o que o Weizmann trabalha. Então, eu saí de Israel, depois de ter passado por essa experiência, com um conhecimento que me cresceu tanto do lado intelectual como pessoal. As experiências que eu passei por lá, tipo, a experiência na pesquisa, e juntos nós criamos a nossa empresa, que é a Hax Tecnologia Agrícola, que o nosso objetivo é justamente pegar todo esse nosso conhecimento em pesquisa e aplicar nos nossos produtos para que a gente possa ajudar a sociedade a crescer. Muito obrigado.